Você não fuma, mas alguém que você ama fuma e você já não sabe mais o que fazer para ajudar essa pessoa? No vídeo de hoje, eu vou te mostrar como transformar esse amor numa estratégia eficiente para apoiar esse fumante, seja seu pai, mãe, namorado, irmão, irmã, tia, essa pessoa que você ama na jornada de parar de fumar. Bem-vindo ao canal Vida Sem Cigarro, o seu ambiente de informação, acolhimento e motivação na jornada de parar de fumar. Eu sou Ana Lúcia Girardi, médica pneumologista, há 24 anos ajudando fumantes a alcançar a saúde e a liberdade, parando de fumar sem perder o prazer pela vida. Você fuma e quer parar? Você até para, mas depois de um tempo acaba voltando. Você se sente inseguro, sozinho e não sabe como fazer? Então, o canal Vida Sem Cigarro é para você. Ter uma rede de apoio é fundamental na jornada de parar de fumar, mas oferecer o apoio do jeito certo é muito importante para não transformar a sua casa e o seu relacionamento num campo de batalha. Ao longo da minha vida profissional, eu pude atender inúmeros fumantes que chegavam ao consultório acompanhados de familiares, marido, esposa, acompanhantes, que muitas vezes demonstravam uma certa falta de informação para lidar com a situação do fumante e mesmo para orientar e motivar esse fumante a parar de fumar. Coisas do tipo: ó, doutora, fala para ele aí que ele precisa parar. Ou então, eu já falei, mas ele não me escuta. Ele precisa parar de fumar. Então, ó, eu trouxe hoje meu marido aqui, minha esposa, minha mãe, para parar de fumar. E aí, muitas vezes, né, na grande maioria das vezes, eu devolvo a pergunta: mas você já perguntou para ela, para ele, se ele quer parar de fumar? Porque por maior que seja o amor, e quando a gente ama, a gente quer cuidar, a gente quer o melhor para a pessoa. Mas por maior que seja esse amor, o princípio básico de parar de fumar é querer parar. E eu não posso ajudar quem não quer parar. Então, hoje a gente vai falar um pouco sobre como ajudar a pessoa próxima a parar de fumar, respeitando essa pessoa, mas ao mesmo tempo motivando e apoiando. Um princípio básico para lidar com fumantes e apoiar o seu ente querido fumante na jornada de parar de fumar é evitar o constrangimento, seja na frente de pessoas conhecidas ou desconhecidas. Evite pressionar ou confrontar o fumante, seja na frente do médico, seja na frente de outros familiares ou de pessoas que ele ou você não conhece. Quem fuma, de um certo modo, em menor ou maior grau, tem a consciência de que fumar traz malefícios para a saúde. E muitas vezes essa pessoa já pode ter tentado parar de outras formas, em outros momentos, e não conseguiu. Então, quando você confronta ou quando você constrange essa pessoa na frente das outras pessoas, muitas vezes você compromete a autoeficácia da pessoa, do fumante, que é aquela capacidade dele acreditar que ele é capaz, sem precisar que outras pessoas façam isso por ele. Um segundo ponto importante é reconhecer que o tabagismo é uma doença. E dessa forma procurar buscar informações para ajudar a pessoa que você convive, esse fumante, de uma forma que todo um contexto de doença possa fazer parte desse processo. Entenda que o tabagismo é uma dependência, é uma doença que é definida pela dependência a uma substância psicoativa, que é a nicotina. Dessa forma, entenda que não é falta de vergonha, que não é questão de caráter. Entenda que o tabagismo é uma doença para que você possa ajudar esse fumante a parar de fumar.
como eu falei anteriormente, entenda que a decisão de parar é do fumante, é da pessoa que fuma. Então, dessa forma, ofereça apoio quando a pessoa realmente estiver intencionada em parar de fumar. Se o seu ente querido próximo não está pensando em parar de fumar, evite frases do tipo: "Ah, você sabe que faz mal fumar. Você precisa parar de fumar. Quando você vai parar de fumar?" Evite confrontar esse fumante se ele não estiver no momento mais apropriado para tomar a decisão de parar de fumar. Porque dessa forma, com a sua motivação e a sua vontade, a sua atitude, só com isso ele não consegue parar. Ele tem que estar pronto para isso. Tem que ser o momento do fumante. Terceiro, muitas vezes o fumante ele só quer ser ouvido. Dessa forma, ofereça uma escuta ativa, acolhedora. Porque, gente, parar de fumar envolve um turbilhão de sentimentos, de emoções, de questionamentos, de mudanças. E muitas vezes o que o fumante quer é ser escutado, ser ouvido. Sabe aquela coisa de você sentar do lado e falar assim: fala, que eu tô aqui para te escutar? Muitas vezes é só isso que ele quer ser ouvido, sem ser julgado, sem ser criticado e muitas vezes sem ser motivado, mas ele quer ser só ouvido. Ofereça essa escuta. Em quarto lugar, não fique vigiando o fumante. Sabe aquela coisa de olhar a roupa, bolsa, para ver se tem cigarro, cigarro escondido em casa, se está cheirando o cigarro nas roupas, enfim. Quando você faz isso, você deixa o fumante ansioso e diminui a autoeficácia, que é a capacidade dele acreditar nele mesmo para promover essa mudança de parar de fumar. Ou seja, ninguém precisa de uma pessoa que está tentando parar de fumar que fique mais ansiosa por se sentir vigiada e que diminua a fé nela mesma nesse processo de parar de fumar. Dessa forma, você só está atrapalhando. Em quinto, evite julgamentos, críticas e previsões. Do tipo, eu falei que você não deveria ter saído hoje com os seus amigos, ou então eu disse para você jogar esse maço de cigarro fora, ou algo do tipo, você sabe que fumar faz mal, por que que ainda não tomou uma atitude? Quando é que você vai querer parar de fumar? Quando que você vai tomar atitude? Quando você faz isso, você gera no fumante culpa e resistência. E mais uma vez, ele deixa de acreditar em você como um apoio, mas como aquela pessoa que muitas vezes não motiva, mas critica, que pressiona. E ninguém consegue sucesso na jornada de parar de fumar sob pressão, porque já existe a tensão da própria dependência da abstinência à nicotina. Você impor mais uma pressão no fumante é um fator dificultador nessa jornada de parar de fumar. Em sexto lugar, celebre pequenas vitórias. Se para você, o fumante, reduzir um cigarro por semana ou permanecer 24 horas sem fumar. Se para você é pouco, para ele pode ser uma vitória, um ganho enorme. Valorize cada pequeno passo, cada atitude, valorize a iniciativa de pensar em parar de fumar, valorize quando o fumante muitas vezes demonstra motivação, demonstra atitude nesse processo. Valorizar cada pequena vitória é um combustível para essa pessoa que está enfrentando essa jornada difícil de parar de fumar. E ele se sente muitas vezes reconhecido e aumenta a autoeficácia. Quanto mais a pessoa se percebe com autonomia nesse processo de parar de fumar, ela se percebe no controle da situação, e isso é a percepção de autoeficácia, ela acreditar que ela é capaz,
maior a chance de sucesso no processo de parar de fumar. Em sétimo, seja paciente com as recaídas, porque elas vão acontecer. Dificilmente alguém consegue parar já na primeira tentativa. Os estudos comprovam que o sucesso de parar de fumar acontece entre a quinta e a sétima tentativa em média. Tem pessoas que conseguem antes, tem pessoas que demoram mais vezes, ok? Mas faça dessa situação um aprendizado. Mostre o aprendizado que pode ser adquirido com essa recaída. Se você tem um limão, faça uma limonada. O que nós podemos aprender com essa situação? Ou seja, procurar mostrar para o fumante o que ele pode usar dessa tentativa para uma próxima tentativa. Qual é o aprendizado? Jamais, jamais fale frases do tipo: eu sabia que você não ia conseguir. Ou frases do tipo: ah, mas você está fumando? Você falou que tinha parado. Ou seja, isso deixa a pessoa desmotivada, a pessoa se sente incapaz, diminui a autoeficácia, ela se sente muitas vezes impotente, fraca, sem o poder, muitas vezes, de retomar o seu processo de parar de fumar. Proponha atividades prazerosas para o fumante. Com isso, você diminui toda a ansiedade, a tensão do processo de parar de fumar e tira o foco do cigarro. Quando você propõe atividades, a pessoa vai ter outra distração e outras fontes de prazer, porque o cigarro ele é uma fonte de prazer, de uma maneira ruim, mas ele é, através da liberação de nicotina que chega ao cérebro e age sobre os receptores dopaminérgicos e com isso tem uma liberação de uma série de outras substâncias que geram prazer. Você criando uma outra oportunidade de prazer, além de você diminuir a tensão do processo, você mostra para o fumante que ele pode encontrar prazer em outras coisas, até muito simples, coisas simples da vida, do dia a dia, que ele não precisa ficar só focado no cigarro. Em nono, cuide do ambiente desse fumante. Evite pessoas, lugares, eventos, tudo que funcione como gatilho para esse fumante. Se tem alguma programação que você sabe que vocês vão estar juntos e que tem pessoas lá que fumam, ou se algum determinado lugar ou momento ou situação remete a memórias que funcionem como gatilhos para esse fumante recair e fumar, evite essas situações. Eu já comentei aqui em outros vídeos que o ambiente é determinante no processo de parar de fumar. Ajude também no sentido de evitar cigarros em casa, cinzeiros, que muitas vezes remetem ao ato de fumar. Transforme o ambiente para esse fumante o menos indutor, o menos familiar com o cigarro possível. A mensagem final que eu quero deixar nesse vídeo é que você pode ser um apoiador do seu familiar, do seu ente querido na jornada de parar de fumar. Para isso, você precisa oferecer o apoio correto. Acolhimento, motivação, compreensão, uma escuta ativa, ao invés de criticar, de julgar, de confrontar. O fumante, ele já passa por uma situação de tensão na jornada de parar de fumar, porque ele tem que lidar com uma série de sentimentos, com os sintomas da abstinência, com muitas vezes a imposição de grupos que levam esse fumante a permanecer fumando. Enfim, é uma série de conflitos internos e externos decorrentes do hábito de fumar. Ele já passa por tudo isso. Então, se ele encontrar em você a pessoa que apoia, ele vai se aproximar e esse apoio ele vai ser progressivamente maior, ou seja, ele vai te escutar cada vez mais, ele vai aceitar cada vez mais as suas intervenções, porque ele sente que isso é positivo.
Ao passo que se ele sentir que você está cobrando, criticando, julgando, ele vai se afastar e você vai deixar de ser esse ponto de apoio que ele tanto precisa. Por mais que a gente ame uma pessoa e queira o seu bem e queira que ela tenha as melhores opções, faça as melhores escolhas, a gente não pode escolher por ela. Então, é importante que você também respeite o momento desse fumante. Eu vou deixar, inclusive, aqui no card um vídeo que fala sobre as 5 fases que todo fumante passa até parar de fumar. Se você gostou desse vídeo, já deixa aqui a sua curtida, o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho para receber mais conteúdos como esse. Eu quero deixar aqui o meu agradecimento às pessoas que estão participando. Eu estou muito feliz, eu tenho recebido vários comentários nos vídeos, comentários com perguntas, com opiniões, pessoas documentando a sua jornada de parar de fumar, pessoas que já pararam de fumar trazendo aqui a experiência, os pontos de atenção, enfim. Esse canal ele só tem sentido se tiver essa via de mão dupla entre a informação e as dúvidas, as pontuações, os questionamentos que vocês me devolvem. É óbvio que nem sempre dá para agradar todo mundo, né? Tem pessoas que às vezes não gostam e tudo bem, tá tudo ótimo. Desde que essas opiniões sejam colocadas de forma respeitosa, tranquilo, eu tô aqui para ouvir todo mundo, né? O que seria do amarelo se todo mundo gostasse do azul? Mas eu quero deixar aqui para vocês que essa troca, essa interação é muito importante. Isso faz com que eu entenda as necessidades de vocês, os assuntos que vocês querem ouvir. Isso me dá ideias para outros vídeos, para próximos vídeos, e faz com que o aproveitamento de vocês seja o melhor possível. Então eu quero agradecer as pessoas que estão comentando. Continuem por aqui, deixem dúvidas, deixem opiniões, coloca aí nos comentários o que vocês querem ver por aqui. E eu quero agradecer muito as pessoas que estão participando também, ok? A gente se vê no próximo vídeo.